Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos para estudar a Sua Palavra. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco diariamente a Bíblia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube. E também nós queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão estudando conosco a Bíblia. Mandamos aqui um alô especial para o Antônio Albuquerque, é de Iracemápolis, em São Paulo. João Takakua é de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Jandira Alves é de Maringá, no Paraná. Sandra Pereira é de São José do Rio Preto, São Paulo. Marilene Almeida é de Belo Horizonte, da Igreja Adventista de Eldorado. Também mandamos um alô especial para o Marcos Freire, que é de São Miguel do Guaporé. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos que estejas com todos aqueles que estudam conosco diariamente a Bíblia e que estão passando por algum problema, alguma necessidade, têm as suas dificuldades. Dê vitórias, Pai, a cada um, que sintam a Tua presença e que sejam vitoriosos pelo Teu poder. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos aqui a respeito do nascimento de Caim e Abel. Caim, foi dado uma ênfase maior ao nascimento dele porque Eva pensava que ele era o prometido, que Deus havia dito lá em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, e então ela pensou, achava que Caim era o prometido. Adão e Eva quase o adoravam, cuidando dele, com muito carinho, com muito zelo, fazendo o melhor por ele, pensando que ele fosse esse prometido. Veio depois Abel, e simplesmente diz a palavra de Deus que tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Simplesmente isso. Os dois meninos foram crescendo, como todos nós, que fomos crianças, crescemos, tivemos irmãos, irmãs, nós temos hoje nossos filhos, netos, e nós vamos vendo eles crescendo, se desenvolvendo, e cada um gosta de fazer uma coisa diferente do outro, e cada um tem a sua habilidade e o seu dom que Deus dá naturalmente para cada um. E então Caim e Abel, eles foram se desenvolvendo e Caim, ele se tornou um homem voltado para as coisas do campo, Diz aqui, Gênesis capítulo 4, versos 1 a 5 diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou, e quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Aqui então traz o relato dos dois já jovens, Abel cuidando de rebanho, ele se tornou pastor de ovelhas, poderíamos dizer, E Caim, ele gostava de cultivar o solo, ele era um homem do campo. E conforme nos diz aqui a palavra de Deus, Caim, ele como agricultor, ele tinha um trabalho muito árduo, exigia muito do seu físico, E Abel era pastor de ovelhas e isso implicava sensibilidade, compaixão. Agora, Deus havia pedido que as ofertas que fossem apresentadas a ele tinham que ser ofertas de animais, de cordeiro,
E desde então, demonstrando que é através do sangue dos animais que eles tinham a remissão dos pecados. Aquele animal que era morto, o cordeiro, apontava para Jesus que haveria de vir e morrer em lugar do ser humano. E então, quando foram levar a oferta, Caim, ele, por ser agricultor, ele escolheu os melhores frutos e colocou no altar para oferecer ao Senhor. Só que Deus, ele não atentou para a oferta de Caim. E Abel levou uma ovelha, colocou sobre o altar, e Deus então aceitou a oferta de Abel. E isso fez com que Caim desenvolvesse uma certa desavença com Abel, porque ele estava tendo preferência por Deus e Caim não tinha essa preferência, que Deus não estava aceitando essa oferta. Mas é muito bom nós tirarmos uma lição para a nossa vida dessas duas ofertas, porque se Deus pediu uma oferta de um cordeiro, não adianta nós levarmos as melhores coisas que nós queremos levar, porque Deus, ele estava pedindo ovelha, não estava pedindo frutas, não estava pedindo aquilo que Caim produzia no campo. Então muitas das vezes nós também caímos neste erro, que Deus nos pede uma coisa, Deus nos pede, por exemplo, que nós o adoremos, que nós o busquemos e separemos um dia especial para a sua adoração, que foi o primeiro dia na primeira semana da criação, lá no 7º dia, que Deus reservou aquele dia para o descanso, para a adoração. Deus separou, abençoou, santificou o dia de sábado. E então, muitas pessoas aceitam a Jesus em sua vida, mas não querem oferecer a Deus aquilo que Ele pede, que é esse dia como descanso, um dia para comunhão com Ele, para adoração, para fazer o bem ao próximo. E então, o que essas pessoas fazem? Mas eu estou cultuando a Deus em outro dia da semana, e o que importa é que eu estou buscando a Deus. E até, quem sabe, com uns belíssimos cultos e apresentações feitos para Deus, só que não está sendo no dia em que Deus pediu que nós fizéssemos isso. E, infelizmente, muitas pessoas que agem assim não acreditam que o seu culto que está prestando a Deus em um outro dia da semana, não acreditam que Deus pode não estar aceitando. Então nós temos que atentar para essa experiência, esse fato que aconteceu com Caim e Abel, para tirar lições para a nossa vida. Não adianta nós fazermos o melhor para Deus se não é isso que Ele está pedindo. Não é o que nós queremos fazer para Deus, é o que Deus pede, simplesmente isso. Por exemplo, Deus ele deixou na palavra dele, está escrito, inclusive escrito pelo próprio Moisés também, alimentos que nós podemos comer e alimentos que nós deveremos evitar. E muitas pessoas não aceitam também essas orientações da palavra de Deus. Pensam que pode fazer, comer e beber o que quiser, não tem problema. Então nós precisamos extrair lições para a nossa vida hoje desse episódio lá de Caim e Abel. Não adianta nós querermos fazer o melhor, que nós achamos que é o melhor, se não é isso que Deus está pedindo. Façamos de modo simples aquilo que Deus pede, de coração, com singeleza de coração, e Deus aceitará, assim como aceitou a oferta de Abel. Isso fez com que Caim se irasse contra Abel. Mas interessante é que Caim não matou Abel nesse mesmo dia. Depois nós vamos ver ainda essa semana o estudo que nós vamos fazer, que estamos fazendo. Nós vamos ver que não foi no mesmo dia que Caim matou Abel. Deus ainda deu uma chance para
Caim, para que ele não guardasse essa mágoa, essa ira no seu coração. E isso nós vamos ver aqui essa semana. Então, conforme nós lemos lá em Gênesis capítulo 4, de 1 a 5, Caim levou frutas, as melhores frutas, as mais bonitas, e Deus não aceitou. Caim levou um cordeiro, colocou sobre o altar e Deus aceitou a oferta de Caim. Vejam aqui o que diz Hebreus capítulo 11 e no verso 4, Hebreus 11, 4 diz assim: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Aqui em Hebreus, o apóstolo Paulo, ele vem falando então dos heróis da fé e cita logo aqui Caim, Abel, né? Abel, ele levou a oferta que Deus havia pedido e Deus aprovou. E embora Abel há muito esteja morto, diz aqui Hebreus 11, verso 4, ainda fala por meio do seu exemplo. Foi o que nós estávamos dizendo aqui agora há pouco. Se Deus nos pede uma coisa, não vamos querer levar outra achando que é melhor do que aquilo que Deus pediu. É fazer as coisas com sinceridade de coração, com humildade, com simplicidade, e Deus aceita. Nós queremos aproveitar e apelar para os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs, para que atentemos aos detalhes da palavra de Deus. São detalhes que às vezes nós passamos por alto e nós não vemos que nós estamos hoje cometendo os mesmos erros que Caim cometeu lá no início, e Deus não está aceitando aquilo que nós estamos oferecendo a Ele. Nós agradecemos a todos por estarem conosco estudando a Bíblia a cada dia. Voltaremos amanhã, se Deus nos permitir, para dar continuidade a este assunto. E amanhã nós vamos então abordar a questão do crime que Caim cometeu por causa da sua oferta que foi rejeitada e a oferta de Abel que foi aceita por Jesus. Nós queremos lembrar a todos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.